Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril. E antes mesmo de começar o comentário ao Evangelho de hoje, eu gostaria de fazer um registro. Eu já tive que apagar 3 contatos do meu celular, mortos pela Covid-19. Dom Aldo Pagotto, Padre Roberto Carlos de Recife, e ontem a perda de um grande amigo, filho de Catingueira, morava em Fortaleza, Manuel Caetano. Deixa mulher e 2 filhos, sem doenças graves precedentes, morreu depois de quase 15 dias internado no hospital em Fortaleza. Então, meus sentimentos, minha solidariedade, minha oração, mas sobretudo que Deus tenha misericórdia da humanidade, de nós todos, e muita fortaleza, ânimo, coragem, entusiasmo, fé a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, cuidadoras, a todos quantos estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O texto do Evangelho de hoje é de João capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, estes versículos 31 a 36 parecem ser a continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos, que terminou no versículo 21. De 22 a 30, Jesus sai para outra região e temos aí um testemunho de João Batista sobre Jesus. Também pode ser parte do testemunho de João. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, coloca como se fossem palavras de João Batista. Em ambos os casos, o texto se articula bastante bem. O que diz o texto? O texto é uma meditação, mais uma vez, sobre a identidade de Jesus e a sua missão. Bem no estilo joanino, ele constrói o texto com antíteses, com oposições. Aquele que é do alto, ou aquele que é do céu, em oposição àquele que é da terra. Dá testemunho, mas ninguém aceita. Acreditar, rejeitar. Vida, ira. Percebam, são pares de antíteses, de oposições com as quais João vai construindo o seu raciocínio. Além do mais, o texto apresenta uma breve sistematização trinitária. Certamente vocês perceberam, no versículo 34, Deus enviou, Deus Pai enviou.
Enviou quem? O Filho. Versículo 35. O Pai ama o Filho. E no final do versículo 34, Deus lhe dá o Espírito sem medida. Há, portanto, um esboço de teologia trinitária. O Pai ama o Filho, entrega-lhe tudo, lhe dá também o Espírito Santo sem medida, e o Filho, no Espírito, dá testemunho daquilo que viu e ouviu diante do Pai. Aceitar o testemunho do Filho. O nome disso é fé. O texto de hoje trabalha com estas duas categorias. Pessoas que aceitam o testemunho do Filho e por isso testificam que Deus é verdadeiro e possuem a vida eterna. Aceitar o testemunho do Filho. Mas ao mesmo tempo, João trabalha com a categoria daqueles que rejeitam o testemunho do Filho, não aceitam, versículo 32, ninguém aceita. Versículo 36, aquele, porém, que rejeita o Filho, não aceitar, rejeitar, é outra possibilidade. Porém, a incredulidade, a falta de fé, a rejeição ao testemunho do Filho gera ira, gera o fracasso definitivo. A incredulidade, de fato, é a ira de Deus, é a condenação eterna. É por isso, meus caros, que esse texto tão bonito do Evangelho de hoje nos ajuda a compreender duas grandes temáticas. Jesus é o mediador da revelação plena e definitiva do Pai. É o enviado do Pai. Portanto, para viver com sentido, com plenitude, a vida eterna é a vida que valha a pena, é a vida que tenha sentido. Para viver essa vida com sabor de eternidade, é preciso acreditar no Filho e aderir ao testemunho que o Filho dá. A segunda grande temática é exatamente essa temática do testemunho. Há 3 verbos muito importantes no texto de hoje. O verbo martyreu, testemunhar, o verbo laleu, falar, e o verbo sfragizo, atestar, selar, testificar. Portanto, não é somente o Filho de Deus que testemunha, que fala aquilo que viu e ouviu diante do Pai. O texto de hoje também nos ajuda a compreender que aqueles que aderiram a Cristo, que vivem em Cristo, são também convidados a testemunhar, a falar, a atestar, a testificar aquilo que experimentou do Filho amado de Deus. Numa palavra, crer e testemunhar. E o testemunho passa também pela produção de obras que sejam obras de vida. O testemunho nasce da experiência profunda de Cristo, nasce do próprio testemunho de Cristo, porque Cristo testifica aquilo que viu e ouviu diante do Pai, mas o testemunho também é tarefa de cada cristão, pelas palavras, mas sobretudo pelas atitudes, pelas obras, pelo jeito de viver, pelo estilo de vida. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna, e esse que acredita no Filho testemunha, testifica com a sua vida, com as suas palavras, com a sua existência, aquilo que o Verbo eterno do Pai realiza em sua pessoa. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, e Deus nos faça a todos a grande graça de que nós sejamos todos pessoas que atestam que Deus é vivo e verdadeiro.
eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.